Olá, muito boa noite para todo mundo. Pelos eitos e invernadas, no leito das estradas, no val dos rios e no frio das madrugadas sertanejas, a comitiva andeja do Terra Viva DBO na TV vai levando pelo sertão como bandeira a tradição da cultura boiadeira e convida a companheirada para participar desta jornada e apreciar a nossa função novidadeira, que começa agora com a recitação da prosa brideira do dia. Por causa da trapeira provocada pela suspensão da exportação de carne bovina brasileira para a China, que atravancou o mercado e derrubou a cotação da arroba na nossa praça boiadeira, a gente ainda não tinha tido tempo de comentar aqui com os companheiros fazendeiros o caso que foi passado com os abates de gado no segundo trimestre do ano presente. Pois então, considerando que esta informação é de grande serventia para o planejamento da atividade e para o perfeito entendimento do rumo que será tomado pelo carretão na hora em que a situação voltar à normalidade, isso vai ser feito agora, sem mais demora. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no período considerado, um total de 7.080.000 animais foram para o gancho em todo o país, debaixo de algum tipo de inspeção sanitária oficial. Comparando com o período correspondente de 2020, essa boiada representou uma queda de 4,4%. Mas repare, a amiga pecuarista, que, pareando com o primeiro trimestre de 2021, a redução foi bem mais forte, chegando a 7,4%. E aqui já dá para tirar a primeira conclusão, que é de que o nosso mercado pecuário continua padecendo de forte carestia de mercadoria. E mesmo levando em conta a sazonalidade da atividade, o aperto está aumentando com o avançamento do calendário. Falando agora só das fêmeas, os frigoríficos receberam 2.590.000 cabeças, o que vem a ser a menor quantidade registrada num segundo trimestre desde 2003 e deixa mais uma vez comprovado que o fazendeiro brasileiro ainda está pelejando para refazer o seu plantel de vacas parideiras. Fatiando o relatório por estados, o maior tombo foi registrado em Mato Grosso do Sul, com uma redução de 85.440 animais, comparando sempre com os mesmos meses do ano passado, né? O segundo foi em Mato Grosso, onde o encurtamento foi de 74.400 cabeças. Mas assim mesmo, o estado continua ponteando a lista dos principais fornecedores de gado do Brasil, tendo sido responsável, entre abril e junho, por 15,7% do total abatido no país inteiro. E pedindo desculpas pelo abuso no uso da numerologia, antes de arrematar esta prosa, ainda é carecido dizer que, de acordo com os técnicos do IBGE, os preços da arroba e do bezerro ficaram em alturas estratosféricas, enquanto o volume de carne bovina in natura exportado no período considerado foi o segundo maior já registrado num segundo trimestre desde que essa pesquisa começou a ser feita. E cumprindo a lista das tarefas do dia, a gente passa a fazer uma vistoria no estoque dos insumos pecuários para ver como foi o consumo e para saber no noticiário do mercado se é melhor repor agora o que foi gasto ou se é o caso de deixar para outra hora. Hoje eu vou atualizar a situação do mercado de milho no país e também trazer as expectativas, aí, pensando em curto, médio e longo prazo, fazendo as considerações dos pontos mais importantes, né? Com relação ao mercado, a gente viu ao longo dessa primeira quinzena de setembro o mercado mais frouxo, com queda nos preços, né? Como fatores de baixa, a gente destaca a questão da colheita, já concluída em Mato Grosso e outros estados importantes produtores, né? No Paraná chegou a 96% da área colhida até o dia 13 de agosto, então a colheita na reta final e essa maior disponibilidade interna ajudando na pressão de baixa, né? Outro ponto importante são as importações em alta, né? Se a gente pegar os dados agora referentes às 2 semanas de setembro, a média diária importada de milho pelo Brasil cresceu em 284% em relação à média diária importada em setembro do ano passado. Então, o crescimento das importações, né, e essa viabilidade da importação acaba também limitando, foi um dos fatores que limitou a pressão de alta que a gente viu em agosto e começo de setembro, né? Com relação às expectativas, aí eu acho que vale a pena destacar o cenário mais firme de preço agora nessa semana, né? Então, com cotações mais estáveis, até reagindo em algumas praças, né? Isso em função da demanda
mais aquecida, né? E a gente tem que lembrar da situação aí da produção maior para atender o consumo maior também, não só aqui no mercado interno, mas exportações de proteínas, não os setores de aves e suínos vindo com mais força as compras, ajudando esse cenário mais firme nos últimos dias. Mas, por curto prazo, considerando a colheita na reta final e a chegada ainda de mais milho de segunda safra da temporada atual, né, que está encerrando, a gente tem aí um cenário de preços mais frouxos, né, podendo recuar pontualmente, né? De olho no câmbio também, que impacta diretamente os preços das commodities, e pensando no médio e longo prazo, já analisando um cenário mais para os primeiros meses, né, o primeiro trimestre de 2022, é importante a gente destacar o peso dos estoques mais baixos no final da temporada, naquele momento de menor disponibilidade de milho no país, e também um ponto importante são as expectativas com relação a safra de milho 2021-22, né? Então, as expectativas iniciais da Conab falam em um aumento de 3% na área, uma produtividade um pouco mais de 6% maior em relação a que foi esse ano, né? Que teve uma quebra bastante forte, e com isso são esperados aí quase 116 milhões de toneladas de milho no Brasil na temporada que vai começar logo mais agora a ser semeada a safra de verão, né? Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. E com a boiada marchando na estrada em toada sossegada, a gente pede a licença da companheirada para fazer aqui uma parada ligeira e volta em seguida para dar continuação na nossa função novidadeira. Na lista dos muitos inimigos que o companheiro pecuarista brasileiro tem de enfrentar na sua lida para ganhar a vida criando e engordando gado, os vermes que atacam os animais estão entre os principais e mais difíceis de combater. O problema é que muitas vezes o fazendeiro vai perceber o estrago feito por essa praga desgramada de ruim só agora, na hora do rodeio da boiada para o começo da estação de monta. E aí já não dá mais para fazer quase nada para salvar a temporada, né? Para não deixar a situação chegar nesse ponto, um estudo feito pela Universidade Federal de Mato Grosso, em parceria com as OETs, chegou à conclusão de que a melhor solução é fazer o controle estratégico de verminoses chamado de 5-8-11, sendo que estes números representam os meses de maio, agosto e novembro. Pois então, para adquirir informação a respeito de como é que isso deve ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Pablo Paiva, gerente de produto para bovinos das OETs, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, aqui mesmo da nossa capital paulista. Boa noite, Pablo. É uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso novo rancho. Seja muito bem-vindo, como sempre. Fazia tempo que a gente não proseava, né? Boa noite, Sidney. Verdade. Obrigado aí pelo convite. É um grande prazer estar falando com você e com todos os telespectadores aí do Terra Viva, né, no DBO na TV. Uma grande satisfação para nós. Ô, Pablo, falando assim no geral do Brasil inteiro, né? Como é que é feito normalmente o controle das verminoses ao longo do ano? Ô Sidney, via de regra, a maior parte do rebanho brasileiro ainda, principalmente naquelas regiões que fazem a vacinação contra a febre aftosa, os manejos são muito concentrados nos meses de maio e novembro, né? A gente tem um pouquinho de exceção quando a gente fala de mudança de boiada de pasto, venda de animais, que o pecuarista aproveita para fazer uma vermifugação, mas via de regra, maio e novembro são os meses aí de maior uso de vermífugos no Brasil. Agora, como é que funciona esse sistema de controle batizado de 5-8-11? Bom, o controle estratégico de verminose ele vem sendo pesquisado no Brasil já por muitos anos, né? Com a vinda das ivermectinas na década de 80, a Embrapa, inclusive, tinha um programa que ela apelidou na época de 579, né? Que era maio, julho e setembro, né? E o pecuarista ainda fazia uma aplicação a mais em novembro. Com a vinda de produtos mais modernos, né? As OETs, junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 2013, 14, ela fez uma pesquisa bastante vasta, onde a gente conseguiu mostrar que os meses de maio, agosto e novembro eram, inclusive, melhores em termos de controle de verminose e resultado para o pecuarista, né? Então, assim, são os meses onde a gente tem aí o início da seca, o meio da seca, né, que é onde o parasita está dentro do animal, e lá em novembro, quando o animal está se recuperando desse período de seca e ele precisa de uma ajudinha aí de um produto para que ele possa se restabelecer, né? Então, por isso que a gente preconiza esse controle aí, o 5-8-11. Agora, Pablo, como é que o controle, né,
O que é, aliás, o que é que o controle das verminoses tem a ver com o começo da estação de monta? Só pergunta muito boa, Sidney. Tem várias. A gente poderia falar aqui por bastante tempo disso. O que acontece? A gente está num momento de saída aí de vacinação contra a febre aftosa, né, que é uma referência para o pecuarista em termos de vermifugação. A hora que a gente tira isso aí, então, o que vai ajudar o pecuarista a se planejar melhor? São as principais manejos dentro da fazenda. Então, manejo de cria em relação ao bezerro, a estação reprodutiva, são datas importantes que a gente consegue desenvolver um calendário sanitário para as fazendas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a gente fez um trabalho recente com a Universidade Federal do Mato Grosso, com a Universidade Federal de Goiás, junto com o professor Welber, que mostrou que quando a gente faz esse controle 5811 em fêmeas, super precoces, a gente consegue, inclusive, ter um incremento de 5% de prenhez nessas fêmeas. Então, além do controle da verminose, a gente conseguiu ver um incremento na taxa de prenhez desses casos. Agora, o que é a novidade? Quando a gente vai fazer manejo dos animais, o que o pecuarista tem que se atentar? Na pesagem desses animais. A gente teve um caso recente de um cliente nosso do Mato Grosso do Sul que foi pesar, aproveitou que estava fazendo o manejo do mês de agosto e ele pesou as novilhas que estavam nesse processo da seleção super precoce. E ele observou que elas não estavam ganhando peso. O que ele pôde fazer? Ele pôde ajustar a dieta, né, e fazer com que as fêmeas cheguem na estação reprodutiva agora com o peso ideal para serem desafiadas aí para a precocidade sexual. Então é o casamento dos manejos, da vermifugação, a pesagem e a tomada de decisão por parte do pecuarista, né? Agora, o que é que pode acontecer com a vaca que chega na estação de monta castigada aí pelo ataque de vermes? Puxa, aí, e isso vai acontecer bastante, viu, Sidney? Agora, além disso, a gente tem a seca para ajudar a comprometer ainda mais a saúde desses animais. Então, assim, o que vai acontecer com essa vaca? A vaca vai ficar com uma saúde comprometida, né? Então, assim, saúde comprometida vai baixar a imunidade dela. Baixando a imunidade, ela não consegue combater os parasitas que estão dentro delas, né? E isso vai afetar o quê? A reprodução. O animal vai ciclar menos. Quem conseguir reproduzir pode acontecer de perder a prenhez, enfim. A gente precisa ajudar essa vaca no início da estação reprodutiva, né? Eu estou falando aqui de vaca adulta. Então, para quem vai fazer vaca adulta, é até legal, talvez, se for fazer IATF, fazer a vermifugação lá no primeiro dia da IATF. Agora, quem vai fazer a novilha, por exemplo, que vai entrar em reprodução, essa novilha tem que ser acompanhada de perto com um calendário sanitário, o controle 5811 está aí para isso, para poder ajudar. Então, impacto direto no índice reprodutivo, viu, Sidney? Além do clima, tem a parte de verminose para ajudar a derrubar esse índice esse ano. Bom, muito bom, né, Pablo? Eu tinha mais umas 20 perguntas aí que eu separei para fazer para você, que esse assunto é muito interessante, tem muita novidade, Sim. mas sabe que o nosso tempo é apertadinho, né? Então, mas já fica o alerta aí para o companheiro produtor, para a companheira fazendeira, para prestar atenção nessas novidades, né? Obrigado pela participação, Pablo. Vamos ver se a gente não demora mais muito tempo para prosear de novo, né? Um abraço para você, obrigado, viu? Obrigado, Sidney. Um abraço a todos aí que estão assistindo e sucesso aí na estação reprodutiva aí que está começando. Muito obrigado, para nós todos. E com tudo correndo do jeito que estava planejado, a hora agora é de fazer mais uma parada para descansar o gado, mas não demora nada para a gente voltar, é só aguardar. Estamos de volta e sem ter precisão de esticar demais essa apresentação, a gente vai sem mais enleios nem devorteios para nossa prosa leilão. Hoje, a partir das 8h35 da noite, o Terra Viva transmite o leilão de touros Ponsmara, da Fazenda Santa Silvéria. Serão ofertados touros desta raça, que é uma raça muito interessante, e sobre este evento eu converso agora com a pecuarista Clélia Pacheco, titular deste que é um dos mais importantes criatórios da raça no Brasil. Boa noite, Clélia, que satisfação falar com você. Hoje é o dia de matar a saudade. Falei agora com o Pablo Paiva, fazia tempo que a gente não conversava, e agora com você. Seja bem-vinda. Boa noite, que prazer estar aqui com vocês. Ô, Clélia, como é que é essa oferta? O que você vai pôr nessa pista hoje?
Olha, hoje vão ser 50 touros prontinhos para entrar na estação de monta, todos com andrológico positivo, naquele padrão de seleção Santa Silvéria, super adaptados, com avaliação boa. Tem touro para peso baixo nascimento, tem uma oferta muito boa, tem touro de desempenho, tem uma oferta muito interessante. Como é que é a condição do leilão, Clélia? A condição são 30 parcelas, 2 mais 2 mais 2 mais 2, e depois as simples, duplas, né? E depois as simples. Nós damos frete, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Aí as condições do frete estão todas, eu não me lembro de cabeça agora tudo, mas está, tem no site da Fazenda Santa Silvéria, no site da Programa Leilões. Vai ter o link no site da Santa Silvéria e da Programa Leilões, para quem quiser seguir, assistir online. E está tudo preparado já. Bom, um ótimo momento para comprar reprodutores Bonsmar agora, né? A gente vai acompanhar o leilão com você, viu, Clélia? Temos a certeza da qualidade dos animais, a gente conhece seu trabalho há muito tempo. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo com a raça. Muito obrigado pela participação e até daqui a pouco. Abraço. Obrigada, Sidney. Um abraço. Até mais. E com a garrotada mais nova e mais animada, ameaçando se desgarrar da boiada mais zerada, o capitão da comitiva tomou a decisão de fazer aqui mais uma parada, mas vai ser só para deixar a rabeira chegar mais na ponteira. E quando o serviço for retomado, o nosso tempo será ocupado para falar do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Depois de uma semana desastrosa para o pecuarista na nossa praça boiadeira, a pressão baixista do comprador em cima da cotação amansou um pouco, mas o carretão continua largado na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um tiquinho, aguarde. Com o comprador alongado da praça e ressabiado com o rumo tomado pelo carretão no eito, a gente pega agora a destrinchar o caso que está sendo falado no mercado a respeito da arroba e da sua cotação. Não é hora ainda de respirar aliviado nem de ficar sossegado. Mas o que tem para ser contado é que, depois de uma semana desastrosa, em que a nossa praça boiadeira enfrentou uma conjuminação enganosa e derrubadeira, a tempestade amainou pelo menos um pouco agora nesta sexta-feira. Mas a situação continua sendo merecedora de muita atenção da parte do companheiro fazendeiro e da amiga pecuarista, porque o motivo principal da atual pressão baixista em cima da cotação, que é a suspensão da exportação de carne bovina para a China, ainda continua sem ter solução. O Brasil tomou voluntariamente a decisão de parar de embarcar o produto lá para o gigante do Oriente Distante no dia 4 do mês presente, depois da confirmação daqueles 2 casos de falsa vaca louca no país, né? Isso foi para cumprir um acordo que a gente tem com o governo chinês de tomar essa providência e de dar sabedência oficial a eles toda vez que aparecer um caso suspeito ou comprovado dessa doença no rebanho nacional. O problema é que a China é o nosso maior freguês no mercado internacional e aí o negócio ficou muito complicado para o nosso lado. De começo, parecia que não demoraria nada para se resolver a trapeira, principalmente porque quase que imediatamente a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, mandou distribuir um comunicado reconhecendo que, sendo a forma atípica da doença, o caso não representava nenhum tipo de risco para a saúde dos rebanhos nem das pessoas e não deveria ser usado para justificar restrições contra as nossas exportações. Só que até agora as autoridades sanitárias chinesas não tiveram a capacidade ou talvez a honestidade de analisar a questão e de resolver de vez a situação. O resultado foi que, conforme tem sido falado aqui dia sim e outro também, o comércio boiadeiro está praticamente parado no país inteiro. Enquanto isso, pelo menos 100 mil toneladas de carne estão embaladas e prontas para serem embarcadas. E o dono do frigorífico não está comprando mais quase nada porque nem tem lugar para guardar a mercadoria na câmara fria. Aí, como todo mundo viu, o preço despencou em todas as regiões do Brasil e essa queda não parou, mas só amansou, porque o povo está achando que já passou muito tempo e a reabertura da porteira da China agora não demora. Outra coisa que também ajudou um pouco a diminuir a pressão baixista foi que, depois de vender razoavelmente bem na metade abrideira do mês,
o comerciante varejista precisou refazer o estoque na geladeira. Isso bem na hora em que a redução dos abates e o encurtamento da oferta estavam empurrando para cima o preço da carne no mercado em geral. Tanto que, por conta dessa descombinação, o valor médio do produto desossado no atacado registrou um aumento de 0,8% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas em todo o país, sendo que, de novo, todas foram no rumo de morro abaixo. A lista dessas derriçadas foi encabeçada pelo sul do Goiás, onde o boi foi derrubado para R$ 287,50 e a vaca para R$ 277, a prazo e livre do Fundo Rural. No norte do Tocantins, o macho piorou para R$ 281,50 e a fêmea para R$ 274. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados, o boi voltou para R$ 298,50. No sudeste de Mato Grosso, o macho não está valendo mais do que R$ 279,50. Em Redenção do Pará, o boi descambou para R$ 290,50. E em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a fêmea caiu sozinha e está sendo negociada agora na base de R$ 278. Falando sempre em negócio a prazo e livre da contribuição. Depois de ter trabalhado dobrado para achar um atalho e desviar de uma queimada no Cerrado, a comitiva voltou para a estrada batida e chegou na Fazenda das Margaridas para entregar a boiada na hora combinada e prometida, sendo então recebida com festa pelo senhor patrão, que nem esperava mais a nossa chegada. Aí não demorou nada e o braseiro estava ardendo no terreiro, a viola gemeu e animou a cantoria, a carne assou e o povo se largou na mão da alegria, e ninguém sossegou antes do romper do dia. Este verso que acabou de ser recitado está publicado na página 98 do meu novo livro, o Versinhos de Caipira Interou os Quatro, que a gente lançou recentemente e já está fazendo carreira no chão do sertão brasileiro, levado pela mão das companheiras e dos companheiros boiadeiros ou não, do Brasil inteiro. Se o amigo e a amiga já leram os 3 primeiros da série e querem saber como fazer para completar a coleção, podem ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807 ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda campear o meu nome lá no Facebook. Reunida a tropa apartada à boiada e estando já a comitiva formada, a gente anuncia a nossa retirada para começar uma nova empreitada em outras estradas, mas já deixa marcada a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira às 6h30 da manhã e às 7h35 da noite. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.